Alô, galera tricolor, a bola vai rolar. Vem aí mais um show de emoções do nosso Flusão. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada, plugada, conectada aqui em www.canalfluminense.com.br. Hoje, Panorama Tricolor na área. Mesa representada aqui por Lúcio Bairral, Paulo Roberto Andel, o nosso querido Tiba, o rei de Volta Redonda, Renato Ram e Rodrigo Rods, bonito, com uma calça jeans, camisa social. Tá vindo da onde, meu garoto? Que beleza, hein? O Rods tá bonito hoje. Hoje muito assunto aqui pra vocês aqui na Canal Fluminense. Vamos falar da derrota do Fluminense para o Vasco, da semana e do jogo contra o Resende no próximo final de semana, da inauguração dos bustos de Assis e Washington nas Laranjeiras, um evento bacana, do livro também que foi lançado juntamente com o busto, e um novo programa, um novo seriado aqui dentro do programa Panorama Tricolor, chamado Causos de Flu. Causos de Flu, implementado aqui pelo Paulo Roberto Andel, são histórias, eu já soube que eu tô aí citado numa dessas aí, vai dar galho, hein? Vamos falar também da mudança de Cristóvão no time, da oscilação de Cristóvão, da troca que pode ser concretizada entre o Walter e o Thiago Ribeiro, enfim, muitos assuntos aqui para você, torcedor tricolor, ligado na sua Rádio Flu, a Rádio Canal Fluminense. Já vou começar dando um abraço aqui na interatividade para a galera participando aqui. A Érica tá lá mandando todos os convidados aqui participando, o Admir Leão, o Ayrton Senna. Ayrton Senna, rapaz, será que o cara foi homenageado com esse nome aqui? Vou colocar o nome dele. Gabriel Oliveira, o José Raimundo, Wesley Almeida, muita gente ouvindo o programa Panorama Tricolor, hein? Tem muita gente ouvindo no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, e também a Lojas Sign, que faz os nossos banners dos nossos eventos aqui da Rádio Flu. Eu já vou começar dando boa noite para ele, o grande escritor, o camarada Paulo Roberto Andel. Boa noite, Cote, boa noite, amigos da Rádio Panorama Tricolor Canal Fluminense. Enfim, o ano novo começou, estamos de volta, né? Tivemos já, na verdade todo mundo sabe, é claro que o ano novo efetivamente não começou hoje, mas para o futebol, nessa semana deve ser a nossa primeira rádio, já com um grande movimento a respeito do Fluminense. Não estamos num bom momento, começamos bem no Campeonato Carioca, tivemos a oscilação que eu acho que já era de certa forma esperada, de um time em formação, com jogadores mais novos, e é fundamental dizer, com um time menos qualificado do que a gente teve em outras temporadas, que pode progredir. Mas é isso, vamos trabalhar em prol do nosso querido Fluminense, vamos falar muitas coisas hoje, inclusive causos do Flu, que eu acho que o pessoal vai gostar bastante, não só a turma aqui da mesa, como quem está ouvindo, não é isso, Cláudio Cotti? É isso aí, você pode ouvir também agora pelo iPhone, você pode ouvir pelo seu iPhone o programa Panorama Tricolor, a sua Rádio Flu. Estamos implementando para colocar também no Android, mas pelo iPhone você já consegue ouvir a Rádio Flu, Canal Fluminense. Hoje o programa Panorama Tricolor, tá todo mundo no ar. Meu boa noite para ele. Ele veio bonito hoje, Paulo Roberto Andel. O cara foi fazer exame de fezes, Rods? Boa noite, Rods. Olha, se fosse fazer o exame de fezes, estava uma situação mais agradável. Eu estava no trabalho mesmo. Eu queria até te agradecer pelos elogios. Bastante enfático. Bastante enfático. Vindo de um garanhão como Cote, isso é fundamental, né? Eu não sou garanhão. Eu já fui garanhão, rapaz. Hoje em dia eu sou um homem casado, diga-se de passagem, muito bem casado, graças a Deus. Sou um cara pacato. Mas olha, Cote, tô muito feliz por causa de ontem. É claro, o final de semana deixou um gosto amargo na boca, mas o evento de anteontem nas Laranjeiras foi fantástico, foi emocionante, foi tudo muito emocionante. Bacana, esse é o Rods dando boa noite. Vamos também dar boa noite agora para ele, o nosso mestre cervejeiro, Lúcio Bairral. Boa noite, Lúcio. Boa noite, saudações tricolores. Muitos assuntos, inauguração do busto, excelente trabalho do Coen, Heitor Davenport, do Casito. Muitas coisas para falar a respeito da possível troca do Walter, enfim, muito assunto hoje. Legal.
Ele estava em Portugal, rapaz. Ele não trouxe um docinho, um pastelzinho de Belém pra gente. Não trouxe um vinho. Tá, eu fui no Maracanã. Estive lá com o Rod, estive com a filha dele, a senhorita Rod, estava lá no Maracanã também. Eu perguntei por ele. Tá em Portugal passeando, rapaz. Tava lá tomando vinho, pastelzinho de Belém. Boa noite, Renato Ram. Boa noite, não só pastelzinho de Belém. Isso, doce eu abri mão, porque minha diabetes não permite, né? Porém, mas a gente pode, sim, mas eu não trouxe nada nem pra mim. Não, você não pode. Você tá do diabetes não. A minha mulher não gosta de trazer na mala garrafa nenhuma, não trouxe nem pra mim. Não adianta, é uma briga, mas eu sempre perco. Não sei porquê. O homem dá desculpas, hein? Eu quero mandar um beijo, mas não, continua aí que eu vou mandar um beijo porque tem relacionado a você, seu Renato. Vai lá. Um beijo, então eu já fiquei curioso, por favor. É pro seu Limão, pô. Seu Limão, um grande beijo. Eu descobri que no último jogo que a gente fez aqui, muito relacionado. O seu Limão falou que o grande amor da vida dele foi uma mexicana. Mais detalhes depois. O cara esperando Priscila Canone, você vem com o seu Limão, Cote, vou te contar, hein? Que anda sumida, por sinal, né? Que pena, volte, Priscila Canone, volte. Tá bom. Mande uma foto no... E o nosso rei de Volta Redonda? Tava sumido, rapaz, não aparecia aqui há quase um ano. Tiba! O Paulo Tiburcio tá na área, galera. As meninas ficam todas oriçadas, a interatividade bombando aqui, piscando. Tiba. Vai, Tiba! Pois é. Na verdade, que isso, rapaz? Assim vocês me deixam numa situação difícil. Poderia ser pior. Mas vamos lá. Confirmar que não sou só meninas, poderia ser bem pior. Sendo legal, tá piorando a situação, mas vamos lá. Boa noite a todos, saudações tricolores. O ano está começando, inclusive para mim aqui na rádio, estou de volta. Bom, o Fluminense aí com um time novo, novas dificuldades, alguns problemas. Vamos ver se a gente tem condição aí de analisar e trazer um caminho aí bom para o Fluminense para esse ano. É isso aí. Beleza, então vamos começar aqui o programa, falar de um assunto que eu fiquei muito triste, rapaz. O domingo, Fluminense e Vasco. Eu cheguei aí no Engenhão, cheguei na porta, cheguei cedo pelo credenciamento da Sérgio e vi um tumulto. As torcidas organizadas ainda nem tinham saído de suas origens, ou seja, a Young Flu do Meier e a Força Jovem de São Cristóvão, e eu já estava vendo um movimento muito hostil no local. Eu ali por fora, dando uma olhada, vendo se realmente ia ter, se não ia ter, polícias demais, cavalaria, aquela coisa toda. Quando eu presenciei um carro passando com 5 elementos armados, com a arma assim, à mostra, para qualquer um ver. Parecia que eles estavam falando assim, gente, eu estou armado, não me olha que eu estou armado. E eu vendo aquilo, eu falei, pô, a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho, eu falei assim, cara, eu não vou ficar nesse jogo, isso não vai dar certo. Eu acho que eu falei contigo, não foi, André? Eu falei pela internet com o André. Exatamente. Falou, você não deveria ter ido, você volta pra casa. Eu voltei pra casa, abri o chat lá na hora, comentei com a galera lá no chat do Panorama que a gente tem. E voltei pra casa, rapaz. Fui pra casa, aí assisti o jogo lá na casa do meu sogro, tranquilo, bacana. Mas eu fiquei muito aborrecido. O Fluminense não poderia ter perdido esse jogo. Eu quero passar aqui as opiniões de vocês sobre o jogo, a derrota do Fluminense para o Vasco essa semana. E posteriormente falar, já emendando o assunto, com o próximo jogo, que o que passou, e a gente tem que pensar agora no Resende. Mas vamos dar um pitaco aí no Fluminense Vasco. Paulo Roberto Andel. É coisa rápida, né? Já tá passado, a gente ainda tem muita coisa legal para falar aqui hoje. Mas enfim, o Fluminense fez sua pior partida no ano, não acertou absolutamente nada, nem dentro do campo, principalmente na beira do campo, na beira das 4 linhas. Acabou sendo engolido por um Vasco que não é superior tecnicamente em nada, mas foi superior em termos físicos, vontade e disposição. No segundo tempo, o Vasco, com toda a sua limitação técnica, acuou o Fluminense na sua própria intermediária. E se a gente pensar no resultado, 1-0 foi até pouco, né? Porque os jogadores do Vasco tinham muita dificuldade de finalizar. Mas enfim, eu acho que tudo que cercou esse jogo, Cote, e que vem de acordo com o teu depoimento, não havia clima. O Caldeira escreveu no Panorama muito bem sobre isso. Ele falou sobre o clássico de baixo astral. Tudo estava cercando de baixo astral, essa confusão, essa tirania, essa idiotice de não se usar o Maracanã, de se impedir a festa, fazer um jogo para pouca gente, afastando o torcedor de bem e o torcedor pacato, para privilegiar os grupos que evidentemente querem fazer a apologia da violência e a prática da violência. Então num dia que estava tudo errado, numa semana que já vinha toda errada,
o domingo terminou desse jeito, mas enfim, bola pra frente, a gente tem mais o que fazer. Ô Paulo, eu não me lembro nunca na minha vida de ter ido ao estádio, voltado pra Renunciado casa a um jogo, sem tesão de ver o jogo. A verdade é essa, estava completamente sem tesão de ver o jogo. Eu já tive jogo que eu não fui, o Fluminense tomou um gol, aí no intervalo eu resolvi e fui pro jogo, pra ver o segundo tempo, o Fluminense virou. Quer dizer, de ir ao estádio e voltar para cá, nem quando eu não consegui ingresso, eu dava um jeito, dava um dinheiro pro roleteiro, entrava, aquele esquema que a gente sabe que existe no Maracanã, mas eu nunca fui ao Maracanã e voltei para casa ou em Engenhão, qualquer outro estádio. E, sinceramente, esse dia foi um dia completamente atípico para mim. Agora eu queria tocar só num assunto rapidamente, Paulo Roberto Anderson, se você me permite. Vocês lembram pode de um praticamente árbitro? tudo. Tem relação com esse jogo. Vocês lembram de um árbitro que foi taxado como o ladrão de todos os tempos, chamado Edilson? O Michael Jackson, não é isso? Não, o Edilson. Ah, não, Edilson 2005. Isso, tá certo. Esse Edilson, eu lembro que quando ele foi pego, que ele não tinha mais como se defender, ele falava o seguinte: olha só, quando eu não queria que um time ganhasse, não adiantava ele ser melhor. Eu parava o jogo toda hora, eu não deixava o time jogar. E uma coisa que me chamou a atenção na saída de campo foi a declaração do Jean. O repórter perguntou: Jean, deu tudo errado? O Jean falou assim: não deixaram a gente jogar e não foi o Vasco. E eu fiquei imaginando, cara, porque esse árbitro que estava 4 anos sem apitar um jogo, Renato Ram, o cara estava 4 anos, de repente surge de uma eleição do Eurico Miranda, árbitro que já tem coisas engraçadas no passado, vai apitar um jogo do clássico do Fluminense que estava movido a essa rincha toda entre Fluminense e Vasco, e Maracanã, tira do Maracanã e tudo mais. E o jogo que eu vi, eu fiz questão de ver o videotape, eu jamais vejo um videotape do jogo, eu vi o videotape, o cara não deixou o Fluminense jogar, gente. Se vocês verem o jogo, todo um escanteio ou bola alçada na área a favor do Fluminense, ele marcava falta a favor da defesa. E eu falei na hora para o meu sogro, eu falei, esse juiz não marcou o pênalti, aquele pênalti do Cavalieri, porque ele sabe o momento certo que ele pode marcar o pênalti. E ele deu o pênalti no momento em que teve que dar o pênalti. O Guinha Azul abusou do direito de dar porrada nos jogadores do Fluminense, e uma das 2 faltas que ele fez era para ele ter levado o vermelho, que foi uma falta pior do que o Rafinha fez. Eu não sei se vocês concordam comigo, gente. Era exatamente isso que eu queria falar do Guinha Azul. Ele já devia ter sido expulso. O Rafinha, ele foi expulso, mas eu acho que aquilo seria no máximo um cartão amarelo. Não seria para cartão vermelho. Mas o Guinha Azul cansou de bater no... E não foi uma vez. No nosso lateral direito, que inclusive saiu contundido. Sim. Então eu acho que o juiz, ele segurou sim, mas mesmo assim o Fluminense não jogou nada. Não jogou nada, mas que de repente se deixasse jogar, eu não sei, cara. Porque o pênalti que aconteceu lá na área do Fluminense, o pênalti, eu até concordo, pode ter sido pênalti, mas acontecer se agarra, tá nos 2 lados. Ele poderia ter dado lá na área do Fluminense, é igual o jogo do Flamengo contra o Madureira. Aquela bola do gol do Flamengo lá, se fosse a favor do Madureira, ele não teria dado. Não teria dado mesmo. Rods, qual é a sua impressão disso? Tem uma outra questão até, né, que o Fred comentou, que o Índio chegou perto dele e falou: Fred, essa molecada sua aí não corre nada. Pois é. Essa molecada morta aí que você tá jogando junto. Ainda bem que eu não sou jogador, porque eu dava ali uma porrada nos cornos dele na hora, cara. Se ele faz um negócio desse comigo. É muito complicado. Você lembrou até do Edilson, eu queria até fazer um comentário, assim, que foi a coisa... É surreal, mas é verdade. Você sabe por que o Edilson não foi condenado na justiça? Porque o juiz, né, o tribunal, chegou à conclusão que o Edilson era contratado e pago para apitar o jogo. Se bem ou mal, não interessa. Então ele cumpriu o serviço dele de apitar. E por isso, né, dentro daquela escala, ele não poderia ser condenado a nada. Durante o dia, eu lembro até hoje, durante o dia, acho que foi o promotor do caso, ele falou de manhã na televisão, falou assim: se alguém vier aparecer com alguma argumentação, alguma acusação diferente, que venha para a gente poder dar prosseguimento. Porque hoje o Edilson não vai ser condenado na Justiça Comum. Mas foi visto conversas telefônicas, quebrado o sigilo, ele falando que não deixa o time jogar, para com falta toda hora, amarra o jogo, para o jogo, trava o jogo. Sim, a bola não anda. Mas na visão da Justiça, ele fez o que ele tinha que fazer, apitar o jogo, ponto. Gente, em 96, o Ivens Mendes, no escândalo com o Dualib e o Mauro Celso Petralha, de Corinthians e Atlético Paranaense, respectivamente, comprovadamente, com grampos telefônicos, se
comprovou um esquema de arbitragem, esquema de compra de resultados, onde falam até hoje que o Fluminense foi beneficiado por uma virada de mesa. Que, na verdade, Atlético Paranaense e Corinthians deveriam ter sido rebaixados para a divisão mais inferior possível, no caso da Série C, na época. Os dois banidos do futebol, e o Mário Celso Petralha até hoje é dirigente do Atlético, é presidente do Atlético Paranaense, presidente de honra, inclusive, que honra é essa? E o Fluminense ficou com a pecha de clube de virada de mesa. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor. É só de um livro de cabeceira do Paulo Roberto Andel e os amigos dele, chamado Pagar o Quê? Eu agradeço a força aí pelo livro, mas eu ia complementar a informação do Lúcio. Gente, a gente está falando aqui de arbitragem, precisa falar de onde teve papeletas amarelas, pode tudo, gente. Quem quiser que vá pesquisar, isso foi registrado em jornais, isso foi publicado, o próprio Flamengo reconhecia a culpa no cartório, dizendo que pagava ajuda de custos a árbitro, entendeu? Isso era contabilizado como ajuda de custos à arbitragem, quer dizer que o cara que vai apitar meu jogo recebe uma ajuda de custo. Que diabos é isso? Isso é suborno. Entendeu? Então isso não é de hoje, tem no futebol já há muito tempo. Se a gente pesquisar nos anos 60, 50, Renato deve ter visto muita coisa aí também. Então, infelizmente, isso é um mal terrível no futebol. A vida que passa, né? Já foi. Vamos falar então do próximo jogo, que é o jogo do próximo final de semana agora contra o Resende. Queria deixar uma pergunta no ar para todos vocês da mesa. Vocês acham que o Fluminense entra nesse jogo já pressionado por conta das 2 derrotas consecutivas? Eu acho o seguinte, tem amor, a torcida até voltou a ficar unida, tudo muito bonito, a gente está vendo uma grande movimentação. Quero já mandar um abraço para toda a turma da Young Flu, que tem feito um trabalho fantástico nesse ano em relação a isso. O time muito unido, discurso muito afiado, todos muito abraçados. Agora, depois de 3 derrotas, meu amigo, no futebol, né, o amor tem crise no relacionamento, a torcida, em vez de aplaudir, começa a vaiar. Quer dizer, o Fluminense realmente entra melindrado para essa partida, sim. Vai jogar contra o Resende, que o Resende não é lá grandes coisas em termos de ambição no campeonato. Agora, o Fluminense costuma se enrolar com times de menor investimento, de menor quilate técnico, e eu acho que essa partida exige muito cuidado, sim. O Fluminense precisa da vitória, porque qualquer outro resultado que não seja a vitória, não pela competição em si, porque não é, e não porque a gente não vai achar que o time é uma porcaria, porque também não é, e também não é a 8ª maravilha do mundo, mas vai começar a ter pressão, porque os mais exaltados vão pressionar. E no futebol sempre assim, depois de 3 maus resultados. Pessoal, eu até voltando um pouco no assunto Fluminense e Vasco, eu esqueci de dar uma informação importante que eu recebi do nosso amigo Bruno Vargas. Eu não pude ir atrás para saber se é verdade isso, até que ponto vai a veracidade da informação, mas ele disse que conseguiu, né, uma declaração que Young Flu e torcida jovem do Vasco vão ser banidas por tempo indeterminado, ou seja, para sempre dos estádios. É uma notícia ruim, né? Mas infelizmente a Young Flu, que tem nova diretoria agora, entrou agora há pouco tempo, e com a saída do presidente antigo, e já punida novamente, enfim. Eles vão usar artifício, como outras torcidas já usaram. Muda o nome, funda uma outra torcida e vão em frente. Isso aconteceu com o Corinthians, Palmeiras e outros clubes mais, e acontece. Mas só voltando rápido que você falou alguém tem dúvida aqui quem vai ser o campeão carioca desse ano? Cara, olha, não sei, eu tenho dúvida. Nós estamos no ano, um determinado time. Sim, concordo, mas nós estamos no ano final 5 e nós sabemos do estigma do time de São Cristóvão, né? De onde ele gosta de chegar sempre. Vai ver que lá no final... Eles não vão deixar o nosso chegar à final. Pois é. Assim, na verdade... É o seguinte, acho que eu encaro o Carioca como uma pré-temporada, mas isso não significa que você não vai querer ganhá-lo. Tá? Por quê? Porque você está jogando contra times de menor expressão, né? E você está jogando contra os times que estão na mesma situação do Fluminense. São times que estão vindo ainda de outros campeonatos, os jogadores ainda não estão totalmente entrosados, então assim, a gente tem que realmente tentar ser campeão, mas também não vamos dar tanto valor para esse campeonato. Como é que eu encaro esse jogo agora contra o Resende? Acho que é um jogo de oportunidade. Acho que o Cristóvão, a gente tem um time novo, são jogadores que a gente não conhece direito, não são jogadores que são conhecidos, que decidem o jogo,
Então acho que ele tem que meio que passar a borracha e tentar montar um outro time. Ele está fazendo uma coisa que eu acho interessante. Ele está começando a trazer alguns jogadores da base e tentando encaixar no time. É claro, assim, também não vamos queimar a garotada, mas eu acho que na situação que o Fluminense está atualmente, ou seja, é um time que não tem jogadores tão talentosos assim. Jogadores que davam uma boa base para o Fluminense e acabaram saindo. Então tentar colocar uma garotada que já está envolvida dentro do cenário do Fluminense, eu acho que é importante. Então acho que encarar a oportunidade e para que o Cristóvão, a partir de agora, ele tente montar um time para a gente começar a disputar as competições mais importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Lúcio Bairral, você prevê uma chance de recuperação aí, né, nesse jogo contra o Resende, para que o Fluminense não caia nessa crise, entre aspas, aí? Rapaz, ganhar do Resende é obrigação, como era ganhar do Volta Redonda, só que voltando àquela história da arbitragem não deixar jogar, contra o Volta Redonda, vários lances foram parados e invertidos no meio campo. Teve um pênalti que o zagueiro do Volta Redonda abriu uma asa que quase parecia que ia voar, parecia um padedê lá, que ele levantou o braço lá em cima e dentro da área era pênalti clamoroso, e não deram, enfim, não dá para reclamar de arbitragem contra a Volta Redonda, mas o fato é que ela prejudicou, o Fluminense tem que ganhar além da arbitragem, mas ela atrapalhou, é notório. Tem que ganhar do Resende, enfim, se você quiser alguma coisa no campeonato, quiser classificar para as finais do campeonato, todos os pequenos você tem que ter um aproveitamento de, enfim, ganhar 7, empatar 2, 3. Você não pode perder pontos, você não pode perder jogo para time pequeno. Você tem que ganhar do Resende. Isso é impossível não ganhar. Tá aí. Então a expectativa fica do Fluminense ter uma grande exibição contra o Resende e vencer o jogo, né? Enfim. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar um pouquinho. Fala, Paulo Roberto André, quer falar um pouquinho do busto do Assis Washington? Vamos falar um pouquinho, que foram eternizados lá nas Laranjeiras. Rapaz, esse tema já merecia um programa inteiro, né? Mas verdade. A gente pode já começar a falar dele. Bom, enfim. No seu segundo crowdfunding bem sucedido, o Fluminense conseguiu mais uma vez se superar, e essa superação se deve em muito ao trabalho incansável, trabalho 24 horas, o trabalho hercúleo do Daniel Cohen, do Heitor Dalincourt. E também do Carlos Santoro. Para que a mitificação em torno desses dois grandes jogadores, Assis e Washington, não ficasse apenas no imaginário. Agora, essa mitificação é física, né? A pessoa entra ali no Fluminense, vira à esquerda, dá logo de cara com aqueles dois heróis, aqueles dois deuses pretos, eu repito aqui, aliás, para aqueles que se incomodaram com a prática de poesia em verso livre que eu faço, por causa da negritude desses dois jogadores, eu espero sinceramente que vocês vão a merda, porque Assis e Washington são das melhores pessoas que conheci na vida, dois ídolos fantásticos e muito negros, muito pretos sim. Então, vamos ressaltar isso. Essa terça-feira foi mais um dia daqueles dias fantásticos que o Flu-Memória tem proporcionado aos torcedores do Fluminense, aqueles que se empenham em participar. O Fluminense hoje é uma das vanguardas da literatura no país, né? Talvez possa dizer até em nível internacional que a gente não deva a várias grandes equipes do mundo. E eu só tenho a agradecer a essas duas figuras, ao Daniel, ao Heitor, eu falo pelo Flu-Memória também, no caso o Carlito. A gente precisa preservar a nossa história, a gente precisa preservar os nossos valores. E Assis e Washington, apesar dessa situação inevitável que é a morte, esse evento todo só mostra que eles continuam vivos demais. Quando a gente fala no gol do Assis, parece que foi outro dia e tem 32 anos. Quando a gente fala nas jogadas do Washington encobrindo o Acácio na Copa União de 88, disputada em 89, nós já temos aí 26 anos. Aquele gol que ele driblou todo mundo também. O gol que ele driblou todo mundo em 87, quando driblou a Cássio, tinha passado pelo Donato. Isso. Enfim, a gente tem que celebrar a história e essa terça-feira foi um dia marcante para todo mundo, para os que estiveram lá, desculpa, e para aqueles que em todo o Brasil comemoraram esse verdadeiro gol, esse verdadeiro título, que é ver esses dois caras
juntos como sempre, né? Agora para sempre ali e do lado de uma vizinhança que dispensa comentários, né? Castilho e Nelson Rodrigues. Legal, e muitos torcedores marcaram presença, né? Vários se emocionaram, inclusive o Romerito, muito emocionado. Eles cantaram lá no local, os torcedores do Fluminense, aquela música Recordar é Viver, Assis Acabou com Você. E o on na cabeça do Negão, que foi levado para arquibancada, sabe por quem, Paulo Roberto Andel? Torcida Força Flu, Heitor Dalencourt. Na cabeça do Negão. Você lembra disso? Eu lembro, depois eu vou falar de outras coisas que eu lembro também já. Que bacana. Mas enfim, é fantástico. Saudade. Você acha que esse tempo, cara, você acha que esse tempo está muito distante? Que para mim é como se fosse ontem. Não, parece que foi outro dia, essas situações, esse convívio com os jogadores, a amabilidade, a simpatia dos dois. Eu várias vezes consegui falar com o Washington em Niterói. Durante um certo tempo de vida ele frequentava muito o centro de Niterói, sempre simpático com as pessoas na rua, sempre brincando. O Assis, ele tá para o futebol como o Paulinho da Viola tá para o samba, entendeu? Aquele aspecto de elegância, aquele aspecto de classe, que você olha para você e fala, esse cara tem classe. Se o Nelson Rodrigues fosse vivo, ele fatalmente ia criar um apelido à altura para o Assis, como criou para o Príncipe Etíope, que foi o nosso querido Didi. E o destino, o que é o destino, né? Ele colocou os dois juntos em tantos títulos, né, do Fluminense, também aproximou no momento da morte, né? Em 2014 os dois faleceram com uma diferença de tempo aí de apenas 6 semanas. Como é que pode, né? Enfim, tá aí a homenagem, parabéns. Vamos ouvir agora o Lúcio Bairral. Quero já deixar aqui meus parabéns ao meu querido amigo de vaga. Eu vi tanta foto no livro do Assis e Washington, Heitor Dalencourt, que bacana, legal mesmo, hein? Me senti representado nesse livro aí. Pô, aquela camisa da Força Flu tem até hoje. O Lúcio? Força Flu, diga de passagem que na época com um acento circunflexo no O, né? Muita gente mais recente não tem noção do tanto que mudou, inclusive a língua portuguesa. Mas enfim, esses dois são mitos. Eram mitos quando jogavam, as pessoas já tinham noção da representatividade. Quando eles chegaram, enfim, vindo junto ao Atlético Paranaense, eles começaram a fazer sucesso e, enfim, entraram no coração dos torcedores muito rapidamente. E eles são o estigma, o símbolo do que é o Fluminense vitorioso. Se a gente teve a máquina do Horta em 75, 76, com Rivelino, Búfalo Gil, Paulo César Caju e tudo, esses dois são da geração mais vitoriosa do Fluminense. O Tri Carioca, mais o Campeonato Brasileiro em cima do Vasco, cara, não tenho o que dizer que não seja enaltecendo esses dois. E sempre que encontrei muito simpáticos, muito atenciosos com a torcida, enfim, eles eram fenomenais. Uma coisa interessante só que você falou, o negócio que você lembrou a máquina, quando a gente pôde fazer um especial com o Búfalo Gil aqui mesmo no Panorama, foi engraçado que ele disse que o Delay vive tirando na pelada que eles jogam, ou jogavam, não sei, vivia tirando onda com ele, porque o time dele era a máquina, mas quem tinha ganhado mais tinha sido do Delay. Verdade. Eu tive o prazer de falar pessoalmente pro Assis, na saída de um dos jogos do Maracanã, olhar no olho dele, quando eu falo, fico até arrepiado, falando, cara, você não sabe quanta alegria você me deu. Ele olhou para mim e falou assim, você não sabe como é bom ouvir isso. Porque é um cara que a humildade dele estava ali, né, cara? Ele parava e conversava com qualquer um que chegasse lá e falasse, Assis, cara, você foi meu ídolo. Sorriso fácil. Sorriso fácil. Um cara de outro mundo, né, infelizmente. Cara, quem puder, veja mais uma vez no nosso querido Renato Terra, o documentário Fla-Flu, 40 minutos antes do nada, que lá tem um show do Assis, onde você pode ver ele. Ali ele se tornou exatamente o que ele é, um personagem de cinema na melhor acepção da palavra. Uma coisa que eu achei interessante do busto é que escolheram, né, não deve ter sido uma escolha fácil, mas escolheram foto de elenco dos dois, né, que eles estão com o braço cruzado e aquela cara de bravo. Eu não me lembrava de ter visto o Assis com aquela cara nunca na minha vida. Quando eu vi os bustos, né, eu cheguei a comentar com o Daniel Cohen que claro, bustos são sérios, até porque essa é a técnica para se fazer, não se faz busto de nenhuma personalidade rindo. Agora, eles estão com cara de gol. Eles estão com aquela cara de quem vai fazer gol, estão ali preparados, parece que eles estão esperando o escanteio para subir, cabecear ou cobrar um pênalti. Eles estão muito, muito rigorosos ali, e aqui isso ficou fantástico. Tá aí.
Todo mundo falando aí a respeito do Eles Assis. estavam concentrados, prestando atenção. Acho que isso é meio a característica daquele time. Eu acho que os jogadores, eles não eram, não vou falar de todos, não sei de detalhes, mas eles não eram bons exemplos fora de campo. Mas quando entravam em campo, eles mudavam, eles jogavam com garra, jogavam com tudo. Acho que tinha essa característica. Pô, mas aí, Tiba, se a gente for falar de exemplos, se tiver um clássico, time de 83 contra a máquina, vai ser um rock and roll danado, né? Porque a máquina botava pra quebrar. Concentração, sábado de madrugada no Borel. Descer 10 da manhã pra tomar café pro Maracanã. O Cote sabe disso. Me tira fora dessa. Mas como dizia Renato Gaúcho, você pode fazer tudo, chega em campo, tem que se garantir. É certo, tá certo. Vamos fazer o seguinte, são 20 horas e 33 minutos, vamos fazer um intervalinho aqui de 1 minutinho, 2 minutinhos, o pessoal vai tomar uma aguinha e já a gente vai voltar com Causos de Flu, um novo quadro aqui da Rádio Canal Fluminense, do programa do Panorama, e colocado aqui pelo Paulo Roberto Ando. Também vamos falar das mudanças do Cristóvão no time, das oscilações do Cristóvão e também da possível troca entre Walter e Thiago Ribeiro. A gente volta daqui a pouquinho, fica curtindo aí, o show tá começando com Rapa. O show tá começando. Rádio Canal Fluminense. Rádio Canal Fluminense. Uma rádio de tricolores para tricolores. Cláudio Cotti. É tudo nosso. 20 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Você ligado aqui na Rádio Flu, Canal Fluminense, no Panorama Tricolor. Vamos dar um pulinho na interatividade, Rods? Como é que tá a interatividade aí? Rodrigo Rods, a Erika tá mandando aí a galera, como é que tá? Ó, Costa, estou aqui com a honra de ser o porta-voz da galera. Começar aqui, ó, Caneco Niterói. Pedir um alô pro pessoal do Caneco Niterói, São Gonçalo da Flubir. Tá todo mundo ligado aqui na Rádio Panorama Tricolor. São Gonçalo, a galera da Flubir é muito gente fina. Eu gosto muito daquela rapaziada da Flubir. Quero mandar um grande abraço, um abraço especial para todos da Flubir. Rapaziada 100%, sempre me recebeu muito bem. A rapaziada bacana mesmo. Quem mais aí, Rod? Tem o Helder Alustal, mandou dizer que está acompanhando e rindo da gente. O Helder já é sócio. Vitória Ramos mandou saudações a todos. Alô, Vitória! Aquele beijo, Vitória! Gilcimar Martins está acompanhando. Gilcimar é o ponta direita, não? Não sei. Aí, o Fluminense teve um ponta direita chamado Gilcimar. Jogava muito e é irmão de Gilson Gênero, né? Exatamente. Será que é ele? Não sei, hein? Manda ver. Ô Gilcimar, se você for ele, me avisa aqui. E Gabriel Oliveira mandou boa noite dele à mesa. Boa noite, Gabriel. Grande Gabriel Oliveira, tamo junto e misturado. Nosso querido Gabriel Pérez também se mandou, sumiu e deixou o vácuo aqui. Mas tamo juntos, tamo juntos. Que beleza, hein? Vamos falar sobre... Não, ainda vamos falar do busto, não é isso? Vamos ainda tinha a palhinha final do busto com o Rods, que é um especialista em bustos. Você é especialista em bustos? 44, 48. Podia lançar a profissão, né? Portador de busto. Desculpa aí, que de vez em quando eu faço essas palhaçadas, mas eu tava brincando. Né? Não, tá certo. O de busto é legal também, eu gosto muito de busto. Gente, fala. Eu queria dizer assim que foi uma noite, como eu disse, foi muito emocionante. Teve a presença do Romerito. Emocionante com busto. O Romerito, Paulo Vitor, Noca da Portela, Carlos Alberto Torres e o filho dele, que infelizmente ficou pouco tempo na zaga tricolor, né? Mas marcou. Cracaço de bola. Cracaço, filho de Cracaço, né? Jogador muito inteligente. Estudou comigo ele, Carlos Alexandre, no GPI. Eita, estudou comigo. Fez segundo grau comigo. Você formava a zaga com ele ou não? Você formou. Não, porque eu era atacante, eu sou rápido, eu sou o atacante que o Fluminense procura até hoje, cara. Pra jogar pro Fred ali. Sou eu. O ataque dos sonhos é Cláudio Cotti e Josafá, hein? Rapaz. Mas ele é tão rápido que ainda não acharam ele. Não, lógico que não. Mas assim, a noite foi muito legal, teve cenas dos gols, os familiares ali muito emocionados. Então assim, e eu tive o prazer, né, a oportunidade de conversar com o Heitor, com o Daniel e com o Carlos. Até pude gravar um especial pro Panorama, mas assim, me deixou assim bem, como é que eu posso dizer, foi bem comovente
quando o Heitor falou que quando eles procuraram, né, o Assis e o Washington para fazer o projeto, né, de homenagem aos 30 anos do tricampeonato e que eles tivessem, né, um certo destaque. E foi aquela coisa, foi ficando mais próximo. O próprio Assis virou um representante tricolor em vários jogos, né, do Flu em toda a Terra, Tricolor em toda a Terra, né. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em um desses eventos em 2012 em Brasília. Gravei com ele. Foi muito legal que ele disse que o Daniel era pé quente, porque todo jogo do Fluminense que ele veio junto com o Daniel Cohen, o Fluminense não perdia, só ganhava. E o Heitor contou, né, como foi triste, né, no meio do projeto, o Washington morre, passa mais 6 semanas, o Assis morre. Eles ficaram completamente sem chão. Eu imagino assim que foi um sofrimento maior que da torcida em geral, né? Porque de repente eles estavam ali junto, direto, tocando um projeto. Fica uma coisa assim de amigo, pessoal, quase uma família. Então assim, foi preciso. E aí então eles tiveram a ideia, falaram assim, não, vamos fazer isso, tiveram garra, né? Porque foi necessário. Assim como teve garra também, a gente não pode deixar de falar o Gabriel Pérez, né? Que apoiou muito os dois. E os três, né? Perdão, o Carlos é tímido, ele não gosta de falar muito, a gente acaba esquecendo ele de vez em quando. Mas assim, foi preciso muita força, muita garra, e eles ficaram muito felizes com a participação da torcida tricolor que abraçou o projeto e fez tudo ser possível. E eu queria até agradecer, né, em nome do Panorama, e sei também que não só o Panorama, mas a rádio, né, representada pelo Cote, da gente estar ali constando nossos nomes como agradecimento. Mas o que a gente fez foi nada mais do que a gente devia fazer para ajudar nesse projeto gigantesco que vai ficar eternizado na história tricolor. Aí o Rods aí, emocionado aí com a história do lançamento do busto e do livro Casal 20, Assis e Washington. Realmente, se tem uma coisa que funciona bem, né? Não estou dizendo que as outras não funcionam no Fluminense, é o pessoal da Flu Memória. Realmente, Heitor Dalencourt e Daniel Cohen é uma bola dentraça de toda a diretoria do Fluminense. Quero mandar um grande abraço para eles, grandes amigos de longa data, Daniel Cohen e Heitor Dalencourt. Alguém mais acrescentar alguma coisa aí sobre Assis Washington? Tranquilo? Vou passar a bola agora para o meu querido amigo Paulo Roberto Andel, que vem aí com um novo quadro aqui no Panorama Tricolor, chamado Causos de Flu. Diga aí, Paulo Roberto Andel. Causos de Flu. Não tem vinheta, a gente tem que fazer do jeito que dá. Pois bem, esse pequeno quadro que a gente vai tentar homenagear coisas do Fluminense, coisas engraçadas, pitorescas ou até mesmo sérias, mas que tenham tido algum tipo de marca para os torcedores em vários tempos, a gente começa fazendo isso hoje, relembrando um grande caos acontecido em 8 de maio de 1982, às vésperas de seus 33 anos. 82. Pois é, eu estava na Força Flu essa época. A gente sabe disso. O Fluminense disputava nessa época o Torneio dos Campeões. É bom lembrar os mais jovens que naquela época não existia patrocínio nas camisas dos clubes e nem as partidas eram transmitidas regularmente ou dominadas pela televisão. Então a principal maneira de se ganhar dinheiro, não se vendia nem camisas oficiais, tá? As camisas eram vendidas pela Hering e você comprava escudos na rua, mandava prender na sua camisa. Então a única fonte, a principal fonte de renda dos clubes era, além, claro, da venda do passe de jogadores na época, era a arrecadação, a bilheteria, né? A arrecadação através dos jogos. Então, como o futebol no Brasil parou por ocasião da Copa do Mundo de 82, quem viveu aquela época sabe que todos contavam com a seleção brasileira ser campeã do mundo. Então o país parou e a CBF na época organizou um torneio chamado Torneio dos Campeões, com a presença de clubes do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E esse torneio acabou sendo vencido pelo nosso querido América, não Mequinha, que hoje passa tanta dificuldade. Campeão dos campeões. Campeão dos campeões, acabou sendo campeão derrotando o Guarani por 1-0. O Fluminense não foi bem nessa competição, era um time em transição, tinha desfeito o grande time de 80-81 e misturava alguns veteranos com jovens jogadores, até que o Fluminense foi jogar na primeira fase contra o Corinthians. Pois bem, nessa partida disputada num sábado à noite no Maracanã para pouco mais de 1.000 pessoas, 2.000, um público bem pequeno, integrantes das torcidas organizadas do Fluminense, em especial a nossa querida Força Flu, né? Pessoal que não era fácil, aquela turma de Zezé, de Antônio, de Heitor, de Cláudio K,
né, por aí, resolveram organizar um velório na geral do Maracanã. Era o velório do então presidente Silvio Kelly dos Santos, que até recentemente lançou livro no Clube Merece Nosso Respeito, mas enfim, naquela época passava um momento político muito difícil e a torcida organizou um velório. Eu, que era um garotinho com 13 anos de idade, 12 para 13 anos. Na geral. Foi na geral. Eu estava na geral, ao ter visto a simulação do caixão, eu saí correndo para o outro lado do Maracanã, porque eu nunca tinha visto um caixão ou algo parecido na minha vida. E o protesto deu uma volta olímpica na geral. No dia seguinte, essa partida teve pouco destaque nos jornais por ter sido jogada no sábado à noite. As editorias fechavam cedo e o Fluminense sempre foi tratado com descaso. O Fluminense perdeu essa partida para o Corinthians por 1-0, mas no dia seguinte, nos dias a seguir, a grande repercussão se deu porque um dos torcedores que protestavam contra a diretoria da época era ninguém menos do que o nosso eterno presidente Francisco Horta. Então alguns conselheiros acharam uma indignidade o presidente Horta ter participado democraticamente do velório do presidente de então, Silvio Kelly. Esse era o caso que a gente relembra de quase 33 anos atrás, 8 de maio de 1982, Fluminense perdeu para o Corinthians, não foi bem no Torneio dos Campeões, mas pouco tempo depois, pouco mais de um ano depois, montava esse timaço, esse time fantástico de Assis, de Washington, de Delay, de Paulo Vitor, Ricardo Gomes, Branco e tantos outros craques aí que ganharam tudo pelo Fluminense. Você não sabe, tem um detalhe aí que eu posso até brilhantar aí, porque eu estava presente, fui um dos organizadores desse enterro. Se vai falar de BO, eu ia evitar. Não vou falar que eu fui preso mesmo, todo mundo sabe. Eu vou falar o que Atenção, ouvintes, eu evitei esse procedimento. Eu fui, mas não botei o dedão lá não, tá? Teve gente que ficou, eu consegui sair porque eu tinha costa quente. Enfim, o que aconteceu foi gente que dormiu na solitária. Dormiu. Então o que aconteceu foi o seguinte, a grande briga foi para ver quem segurava na alça do caixão, né? Primeiro ofereceram ao presidente Horta, que ele falou, não precisa, eu já acompanho daqui e tudo mais. Aí já era demais, né? Pô, o cara já tava lá, pô. Mas explica pra gente, qual é o motivo da prisão? Que prisão? Motivo da prisão de determinados torcedores por essa manifestação. A gente era... Só pela porrada. É importante pontuar isso. Prisão não, delegacia. A gente era levado, hoje é GCRIM, né? A gente era levado pra lá e soltava ele depois do jogo. Eu cansei de ir pro Maracanã e não vi jogo no Fluminense pra cacete. Mas o que acontece é o seguinte... Sorte que você era daquela época, que hoje em dia não tem essa beleza mais não. Mas a gente sabe o que faz, né? A gente é maluco. Aí o que acontecia? Teve um cara, eu tenho uma saudade dessa época da Força Flor. Era um cara da Força Flor chamado Fuscão. O apelido dele era Fuscão porque ele não era preto, não, ele era azul, era bom negão forte pra cacete, o Fuscão. E ele bateu o recorde. Ele nunca viu um jogo do Fluminense fora do Maracanã, porque ele ia nas caravanas. Quando chegava, por exemplo, no Morumbi, Mineirão, no Serra Dourada, ele arrumava uma merda e era preso, e depois a gente ficava esperando ele sair para poder voltar com o ônibus com a gente. E ele, cara, no final do jogo ele sempre perguntava, o Fluminense jogou com que camisa? Qual era a cor da meia? Mas com tudo isso era tempos mais românticos, né? Era outra situação, era uma coisa era bacana, outra história. Bem bacana. Mas teve tantos causos, rapaz, eu vou trazer até pro torcedores. Pra você ver como é que era, não existia esse negócio de bullying antigamente, né? Torcedores que estavam... Não vou nem falar porque eu posso ser mal interpretado e vão dizer que eu sou... Não, deixa isso pra lá. Depois a gente tenta falar isso de uma maneira mais pensada. Causos do Flu agora, toda semana na Rádio Panorama, a gente vai ter sempre um caso diferente aqui para trazer os ouvintes. Bacana. Vamos passar com o Rods ali na interatividade, que tem gente a pampa. Hoje a audiência tá bombando. Diga aí, Rods. O Grande Farias, que acompanha a gente desde o ano passado, se eu não me engano, eu não lembro de um programa que ele não tenha comentado. Ele está feliz da vida, a trabalho em Andorra, e está lá na madrugada acompanhando a gente. Mandou um abraço para todo mundo. Ele está onde? Andorra? Fica na Europa. Caraca, meu amigo. Principado de Andorra, que fica perto de Tunambrega. Que beleza, hein, rapaz? Tá, o cara tá em Andorra. Ainda bem que a gente tem o Paulo aqui, né, para traduzir. Ele está ouvindo... a fronteira entre Espanha e França. Obrigado, Chiba. É bom lembrar, o Rods, que agora você pode ouvir a nossa rádio, nosso programa pelo iPhone, tá? Panorama Cultura. Também.
Você pode ouvir pelo iPhone, não tem aplicativo, é só entrar no site canalfluminense.com.br. Você já pode escutar do seu iPhone, coloca o seu fonezinho de ouvido lá, fica curtindo no ônibus, na faculdade. Então, o professor está falando um monte de abobrinha lá, tu pega o fonezinho, coloca e escuta a gente, que é muito mais interessante. Falando nisso, Cote, a gente tem que fazer justiça aos integrantes da equipe, né? Assim como você elogiou a beleza de Rhodes na noite de hoje, na gravação Rhodes, especialista em bustos, eu quero elogiar o novo cabelo de Paulo Tiburcio, que é um cabelo delineado, um cabelo elegante, um cabelo que... O shampoo de laranja, tá um bagaço. É um cabelo que remete aos personagens stylists de Volta Redonda. Você precisa ver como é que estava semana passada, antes de cortar. Que coisa, hein? No carnaval, né? Nossa Senhora. Que loucura, hein? Gente, só para complementar... Olha a cabeleira do Zezé. Só para complementar aqui, pessoal, se vocês quiserem participar do Panorama, comentando, mandando abraço, beijos, dinheiro, é só, além do nosso Facebook, vocês podem dar seu recado pelo Twitter, né, @panoramatri. Legal. Causos do Flu, então, estreia do Causos do Flu. Hoje tivemos a estreia, o número 1 foi o do Caixão. Eu vou salvar esse pedacinho aí, vou fazer o ano inteiro, Causos do Flu, e no final do ano a gente lança todos, um atrás do outro. Beleza. Paulo Roberto Andel, Cristóvão faz mudanças no time para o jogo contra o Resende. E aí, Paulo Roberto Andel? Olha, Cote, para uma parte da torcida, toda vez que o Cristóvão faz alguma mudança, alguns chegam a tremer de medo. Porque o Cristóvão, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, é claro que tem parte da torcida que está insatisfeita com o Cristóvão, eu até compreendo, porque ele realmente teve alguns tropeços. Agora, para a realidade econômica do Fluminense, eu não sei se havia muitos nomes disponíveis no mercado do mesmo patamar que ele. Porque é muito fácil você falar, queremos Tite, queremos não sei quem, queremos Filipão, queremos... Tá, e o dinheiro? Traz queremos o Cuca. Pepe Guardiola. Queremos Guardiola. Cadê o dinheiro? Né? Tem que ter dinheiro para isso, nem Dona Unimed fazia. Não precisa tanto, não sendo um treinador que saiba quantas substituições fez, tá ótimo. Não mas aí você toca num ponto crucial de que parte da torcida quase arranca os cabelos com o Cristóvão. Pois bem, chegaram notícias aqui, o Rhodes vai poder falar até melhor, e o Bairral também. O Cristóvão fez novas experiências no time, modificou jogadores, colocou o Wagner de volta, enfim. Mas é claro, ele vai tentar dar uma solução, até porque depois da partida ruim contra o Volta Redonda e pavorosa contra o Vasco, ele precisa, como eu havia dito, ainda é cedo, ainda é o momento para ajustar a equipe, mas de qualquer maneira, mesmo tendo que ajustar, tem que ter resultado positivo em Volta Redonda no domingo, até porque, seu Cristóvão, eu vou estar aí, então se não tiver resultado positivo, você vai se ver comigo. Então é isso. O jogo é onde? Volta Redonda, 4 da tarde. 4 da tarde não, acho que 6h30. 6h30 é sempre horário ruim. O Fluminense é o time que joga nos horários alternativos. Então é 6h30, né? 18h30, Resende Fluminense, Estádio Raulino da Oliveira, Estádio da Cidadania, também conhecido como Galo das Loucas. E a gente vai lá tentar tirar esses pontos aí do Volta Redonda. E o pessoal, quero deixar claro aqui. Só vi a cara do Tiba e do Lúcio agora. Torcedores de Volta Redonda estão muito constrangidos aqui na mesa. Os dois de Volta Redonda abriram um olhar agora que foi Não entendi nada. Não estou entendendo qual é a relação do Volta Redonda. Estádio do Trabalhador ou da Cidadania, não tem nada a ver com o que você falou. Estádio Municipal General Silvio Raulino de Oliveira, com Y. Paulo, quando você falou que Ou seja, Estádio do Trabalhador, Estádio da Cidadania, Estádio Raulino de Oliveira, é muito nome. Pensei que tivesse o nome. Vai ser Estádio Kelly. Não, eu pensei que fosse o nome. Estádio Salete. O nome daquele cantor poderia ser o nome do estádio, né? Rick Valley? Muito amigo do Paulo Tiburcio, hein? Deixar isso claro aqui. Trata Paulo Tiburcio como verdadeiro afilhado. É perto da rua 1º de Maio, lá, esse estádio? Tu sabe, né? Você gaiola nas loucas. Tu sabe. Eu não moro lá. Vamos deixar falar quem conhece do assunto. Fala, Tibo. Eu não conheço a rua 1º de Maio. Pô, você não é de Volta Redonda, cara? Não conhece a rua 1º de Maio? Todo mundo conhece. Como é que é isso aí? O Rhodes conhece, o Rhodes veio lá do não sei de onde conhece, tu não conhece? Tem 15 anos que eu moro no Rio. A rua mudou de lugar? Não sei, rapaz. Não sei o que está acontecendo. Essas coisas são muito modernas. Eu sou um rapaz ou de festa, eu sou antigo, sou um rapaz que pensa nas coisas normais, materiais, enfim, sem essa viadagem toda. Tá bom, não precisa falar isso também, que a vovó Ondina tá ouvindo a rádio. Pois vamos respeitar os gays. A vovó Ondina tá ouvindo, ó.
Inclusive, vamos respeitar os gays, respeitar a diversidade sexual, os co-irmãos a falar gay, enfim, todo mundo merece respeito. Cote, vamos trabalhar. Vamos lá, já falou então do Cristóvão, né, que vai fazer mudança no time? Não, o Rod está doido para falar das mudanças do Cristóvão. Opa, eu mal me contenho. Mas a gente viu que o Cristóvão tá tentando, né, armar um novo time e colocou os moleques pelo menos para treinar como titular, né? Kennedy, Gerson, né, marcando ali o ataque e o meio-campo tricolor, junto com outras peças. Botou o Gerson numa posição que ele está acostumado a jogar, botou o Kennedy numa posição que ele está mais habituado a jogar. Nessa quinta, no treinamento, ele manteve o Gerson e Kennedy entre os titulares na vaga de Edson, que foi suspenso, e do Lucas Gomes por opção técnica. O meio de campo vai ser Jean, Gerson, Wagner e Vinícius. Jean, Gerson, Wagner, Kennedy e Fred, isso aí. Na defesa entra o Igor Julião, na lateral direita. Igor Julião? Isso, na lateral direita. Não, o Wellington Silva. Não, o Wellington Silva está machucado. Saiu machucado no último jogo, inclusive, porque ele apanhou um bocado daquele azul. Olha só para constar aqui, o jogo é realmente às 18h30 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, hein? E a defesa já. A presença de Paulo Ando. O Guilherme Matos e o Gu já estão reintegrados ao elenco. Não sei se vão jogar, mas já estão em condições de jogo. Olha, eu acredito que, falando já que você falou do Gum, tá todo mundo desesperado, inclusive eu. Todo mundo quer ver de novo a zaga ali, o Gum e o Marlon, ou que seja Gum e Matos, ou que seja Matos e Marlon. Mas assim, infelizmente ainda vai demorar um pouco. Eles, além de se recuperarem, né, já estão começando a treinar, já estão treinando. Mas eles têm que retomar o ritmo, principalmente o Gum, né, que já é mais velho, né, os outros dois são garotos, é mais fácil você pegar o ritmo de jogo. Mas a gente vai ter que aguentar um pouquinho ali, Vitor Oliveira e o Henrique, viu? Mas o Matos se um deles conseguir jogar, já vai melhorar bastante. Olha só, tem informação aqui, eu falei o Wellington Silva, o nosso ouvinte está dizendo aqui que o Wellington Silva já treinou hoje no time titular. É por isso que eu estou falando. O Wellington Silva provavelmente vai pro jogo. Foi essa informação que hoje não. Hoje quem treinou foi o Igor. Vamos ver aqui. Pelo menos foi noticiado isso. O time escalado tá aqui, ó. O time escalado tinha o Wellington Silva, Giovani, Jean, Gerson, Wagner, Vinícius, Kennedy e Fred. Bom, sim, a defesa está com a dupla de zaga da equipe reserva tinha Gum e Guilherme Matos. Fica a expectativa se Cristóvão pretende fazer mudança também nesse setor para a próxima rodada. Porque na quarta-feira o treinador manteve Henrique e o Vitor Oliveira. Diga lá. Fala nesse negócio chamado microfone. A informação que eu tinha era que o Igor Julião treinou como titular e que iria jogar. Notícia do Globoesporte.com e atividade tática, Cristóvão mantém Gerson e Kennedy titulares e o lateral direito Wellington Silva, que havia ficado fora na quarta-feira por causa de dores de tornozelo, participou normalmente na atividade das Laranjinhas. Então ele treinou sério. Então ele vai jogar, né? Então acho que não é surpresa. E o Kennedy, para alegria do nosso querido Léo Prazeres, né? O mitológico participando do Panorama, que gosta muito do futebol do Kennedy. Só falta pedir pela volta do Bruno. Quem é Léo Prazeres? Léo Prazeres é o ex-humorista do Panorama Tricolor, que atualmente promete, diz que vai gravar e não vem, diz que vai escrever e não faz, diz que vai gravar o programa de TV e não grava. É uma coisa fantástica. Então vale dar parabéns ao Léo Prazeres, que hoje, dia 26 de fevereiro, é o dia do humorista. Eu ia complementar aqui que não existe ex-humorista. O cara que nasce humorista, ele é um humorista para sempre. E ele é humorista. Eu sou obrigado a discordar de você, Tiba, porque, por exemplo, o Renato Maurício Prado já foi humorista um dia, ex-humorista. Isso significa. E já foi ex outras coisas também, entendeu? As pessoas podem mudar. Muda. Pô, você vai numa determinada igreja, com todo respeito ao público que está nos ouvindo, tem determinadas linhas de igrejas, em cultos e tal. Existem ex-pastores travesti, por que o Renato Maurício Prado não pode ser de alguma coisa? Pode sim. Significa. Vocês não me levam a sério? Não pode levar. Tá certo. 21 horas em ponto, no oferecimento da Flu Boutique, Lojas Sign, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, também da Tribo 12. Nossa tribo é o mundo. Quer falar alguma coisa aí, Lúcio Bairral? Todo mundo falando que querendo trocar o técnico, o Cristóvão e tal, aquilo que já havíamos falado, o Cuca e Abel ganham
caminhões de dinheiro por mês. O Fluminense não tem dinheiro para isso. Agora, tudo volta como antes no quartel de Abrantes, se o Fluminense vencer o Resende e depois de Resende pega o Botafogo. Se o Fluminense ganhar os 2 próximos jogos, ganhando um clássico, fica tudo... do mundo. Perder pro Botafogo não, né, gente? Fica tudo uma beleza de novo. Perder pro Anão não, né? Pelo amor de Deus. Se não fala Se não ganhar do Botafogo, vai ganhar de quem, cara? Pô, não vai ganhar do Resende, pô. Não pode perder pro Botafogo. Pô, não pode ganhar do Botafogo. O time que o ídolo do maior ídolo da história era Mané, pô, não pode. Eu pensava também isso do Vasco, tá? Se não ganhasse do Vasco, ganhava. Não, mas não pode. Já perdeu pro Vasco, né? Já não deixaram a gente jogar. Agora tem que agir fora também dos bastidores para poder deixar pelo menos o time jogar. Alguém aqui na mesa procede, repercute a informação de que Ney Franco, esse verdadeiro desastre em forma de treinador, poderia ter sido sondado para uma eventual substituição do Cristóvão? Não. Olha, eu cheguei a ler em alguns boatos, mas é que negócio, no Facebook muita coisa rola. Agora, uma coisa que eu vi e até concordo em certo ponto é que o que ficaria ao lado dele, o que daria força a uma busca pelo Ney Franco na parte do Fluminense, seria a facilidade que ele tem para trabalhar com jovens. E o Fluminense está muito na base, né? A gente tava na beira do caos, tava na beira do caos. Mas isso é verdade, ele tem uma certa habilidade para trabalhar com um time de base e com jogadores que estão subindo agora. E o Fluminense, além dos que trouxe, os que estão subindo de Xerém, tem vários dos que foram contratados são jovens jogadores. O problema hoje é que não é ter habilidade com os jovens, é ter um relacionamento bom com o Fred, né? Esse que é o problema. Mas eu digo o seguinte, né? Assim, eu acho até que no passado o Ney Franco fez campanhas interessantes, até que quando ele surgiu no futebol com o time de Ipatinga, enfim, de lá para cá, ele tem só... do Santo André? De Santo André foi Péricles Chamusca. Então ele já solavancou, já trabalhou em várias equipes grandes, mas só para lembrar a retrospectiva dele do ano passado, ele era treinador do Vitória, estava na zona de rebaixamento quando o Vitória venceu o Fluminense no Maracanã. Uma partida tão injusta que a torcida do Fluminense, com 50 mil pessoas no estádio, aplaudiu o time com a derrota. O Fluminense massacrou a Vitória e acabou sendo derrotado. Pois bem, de lá ele saiu, veio para o Flamengo, colocou o Flamengo na draga, né? O Flamengo demitiu, trouxe o Luxemburgo, que estava na zona de rebaixamento, prestes para cair, se salvou com o Luxemburgo e voltou para a Vitória e caiu com a Vitória. Assim, eu lembro as palavras de um dos meus grandes ídolos, Zedinho, que no final dos anos 90 teve uma indisposição com os dirigentes do Fluminense, foi quando trabalhou pela última vez como treinador, porque na época queriam impor um jogador chamado Nonato, não sei se o pessoal lembra, um lateral esquerdo, veterano do Cruzeiro, com chute forte. O Nonato vinha do Cruzeiro, o Edinho vetou a contratação. O motivo do veto era o seguinte, isso é o argumento dele, eu, enfim, respeito. O jogador que é reserva do Cruzeiro não pode ser titular do Fluminense. Como houve uma discordância, o jogador acabou contratado, o Edinho foi embora. Eu acho a mesma coisa, o treinador que acabou de ser rebaixado não pode servir para a solução do Fluminense. Isso não é eventual, não é hipotética, eu espero ainda distante, demissão do Cristóvão, apesar que eu reconheço a fúria da torcida em relação às atuações do Cristóvão como treinador. Mas, Paulo, eu acho o seguinte, o Cristóvão, ele demonstra, pelo menos demonstra pra gente uma certa insegurança, no meu ponto de vista. Ele escala hoje um jogador, é o Robin, deixa o Vinícius de fora. Aí no jogo seguinte entra o Vinícius, sai o Robin. Ele tira 6 meia dúzia, ele não procura armar um time, no meu entender, e dá a esse time condições de se entrosar. O entrosamento é muito importante, mas não adianta ficar mudando toda vez. Se é por contusão, por suspensão, você entende. Mas não, você tem que dar força ao jogador jovem também, para que ele possa... Mas o Renato, não, mas eu entendo isso e eu acho que esse contraditório tem que ser estabelecido. O que eu acho é que não adianta mandar o Cristóvão embora. Não estou defendendo o Cristóvão, não, até porque eu critico ele bastante. Eu só acho o seguinte, não adianta embora, sim, eu estou dizendo, não adianta mandar o Cristóvão embora para trazer um treinador que acabou de ser rebaixado com o time. Eu acho que se o Fluminense quer melhorar, tem que trazer um treinador que tenha, pelo menos nos últimos anos, mostrado resultados. E o Ney Franco, em todas as equipes que ele passou aí, ele foi bem mal. Assim, embora tenha despontado como um bom treinador há cerca de 10 anos atrás, há uns 6 anos que ninguém sabe de um grande resultado dele. Mas, Paulo, você vê, por exemplo, que está passando o Grêmio lá com o Filipão. Mandou um monte de figurão embora, e está perdendo de todo mundo. O Filipão já falou que é contratação. O técnico de ponta também, ele quer jogadores.
Ele não vai pegar o Fluminense com jogadores novos, jogadores jovens que vieram de fora e que tem que se firmar aqui no futebol, vieram de centros menores, vão vir para o Rio de Janeiro, deslumbra e uma série de coisas. Eles precisam criar corpo ainda. E eu acho que é isso que falta, no meu ponto de vista, o Cristóvão fazer com esses jogadores, dar força para ele. Jogou mal um jogo, vai jogar o jogo seguinte. Vai jogar o terceiro, o quarto. Ele tem que criar corpo, tem que dar um certo entrosamento. Isso é minha visão. Claro, sem dúvida. Mas eu também acho que o estadual foi feito também para experiências, né? Não adianta você colocar o mesmo time, sempre aquele mesmo time e tal, e às vezes vai dar murro em ponta de faca, e às vezes vai dar entrosamento, a tendência que dá entrosamento, mas você não vai testar uma galera que você precisa testar, porque o brasileiro é um campeonato longo, é uma maratona que você tem que ter pessoas que já estejam aptas a jogar. Você insiste no Robert. Aí chega no brasileiro e bota o Vinícius, o moleque não vai ter jogado com ninguém, não vai ter familiaridade com o time, e aí, enfim, é um cobertor curto, não tem jeito, não tem o que fazer. Legal, são 21h06, está chegando ao fim o nosso programa. Vamos falar rapidamente sobre uma conversa que houve entre os clubes Fluminense e Santos sobre a troca de Thiago Ribeiro por Walter, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Porque os clubes conversaram sobre a possibilidade dessa negociação para o brasileiro, né? O Walter foi oferecido ao Santos no início do ano, mas os salários barraram esse acordo. Pois é, o Walter, eu diria para vocês o seguinte, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Walter é um dos jogadores mais qualificados tecnicamente que o Fluminense teve nos últimos 10 ou 15 anos. O problema é que essa qualificação não resulta em grandes atuações, porque todo mundo sabe que ele tem um problema de peso crônico e que isso não adianta fugir, gente. No futebol profissional, entendeu? Nos anos 60 e 70, o Brasil teve jogadores de porte físico mais gordinhos, de alto nível, como foi o caso do próprio Edu, que jogava no Santos, um cracaço, o Claudio Amiro, um grande centroavante que atuou no Internacional. Eu estou falando de 40 anos atrás. O futebol desculpa interromper, mas tinha até o Neto que tinha aquela barriguinha de chope, né? Sim, exato. O próprio Neto, mas assim, o Neto, o Rodson, comparado com esses jogadores que eu falei, ele era até magro, tá? Ele era até magro, comparado com o Edu e comparado com o Claudio Amiro. Mas esses dois são das décadas de 60 e 70. A gente está falando de um intervalo de 40 anos. O próprio Neto encerrou a carreira em 1994, há 21 anos. Então, de lá pra cá, quem foi o jogador que a gente conhece aí, gordinho, que se deu bem no futebol brasileiro? Nenhum. Aliás, a gente não conhece nem, foi o único jogador gordinho que a gente sabe que deu certo nos últimos 20 e tantos anos foi Salvador Cabanhas no Maracanã, metendo os 3 gols do América do México. De lá pra cá, a gente não sabe de mais ninguém. Então, o Walter, eu acho uma pena que o Fluminense venha se desfazer do Walter, mas eu, sinceramente, se você me perguntasse hoje se acha válida essa troca, eu acho. Thiago Ribeiro é um fazedor de gols, é um excelente finalizador, tem o problema das contusões, mas isso no Fluminense vários jogadores também têm, eu acho que com o Filé isso pode ser minorado. É um jogador que sabe se deslocar, sabe fazer gols, chuta de fora da área, cabeceia bem, ele pode ser um bom reforço para o ataque sim, e até mesmo uma opção, porque se a gente perder o Fred, e esperamos não perder, mas por qualquer problema físico, e o Fred tem um histórico, apesar de que o Filé vem trabalhando muito bem, o Fred tem suportado muito bem os últimos meses, se a gente perde o Fred, a gente fica na mão. A gente vai ter que depender de Kennedy e por Ele tem 18 gols em 71 jogos pelo Santos. O Thiago. Mas ele jogou muito pouco também. Ele teve uma tendinite, né? Desses 71 jogos, a metade deles ele entrou no segundo tempo. Então, ele é um jogador que tem uma média de gols, inclusive, melhor do que essa. O que o Santos está apostando é que a fase melhor do Walter foi no Goiás. E o técnico que era técnico dele soube fazer ele jogar no Goiás, é o técnico do Santos. Então eles estão apostando nisso. E o Walter era titular absoluto no Goiás, coisa que nunca chegou nem perto de ser no Fluminense. O lance é que quando o Walter, eu sou a favor da troca também, a mesma argumentação do Paulo. E quando o Walter chegou no Fluminense, ele disse que queria fazer história, né? Infelizmente não aconteceu e a gente já sabe que não vai acontecer. O melhor caminho é ele realmente buscar um lugar de destaque que ele quer e a gente apostar no jogador que vai realmente somar o elenco. E no Santos ele vai ser titular. Com certeza. Tem isso também. Então, vamos encerrar, galera? Vamos encerrar? 21h10, chegando ao fim mais um programa do Panorama Tricolor aqui na Rádio Flu, Canal Fluminense. Quero mandar um carinhoso abraço para o Seu Limão. Alô, Seu Limão! Seu Limão tá que tá.
Como é que a gente pode fechar o programa sem falar da mitológica figura do chinelinho tricolor Marcos Vinícius Caldeira? Alô, Caldeira, cadê o meu computador, Caldeira? Caldeira, cadê o meu computador, Caldeira? Não vou falar mais nada. Ai, Caldeirinha. Vocês viram o Caldeira no carnaval, fantasiado de cartola? Cara? Tava solto, hein? Alto nível. Solto não, tava pedindo casamento, tá na grande fase. Que grande lua de mel, né? A cachaça não faz, hein? E o seu Limão, quando saiu daqui no último jogo... a Mariana não faz com ele. A gente tomou umas e outras ali embaixo. A mexicana. O Limão saiu torto. Seu Limão saiu torto, foi no táxi comigo e o nobríssimo tio Nelson Delia, falando do grande amor da vida dele, que foi uma mexicana, rapaz. Pô, e depois ele contou o restante das histórias. Eu sei que foi o seu Limão que falou que é uma mexicana. Foi seu Limão falou pra mim e pro Nelson, da mexicana, que foi o grande amor da vida dele. E a história vai se desencadeando aí, com muitas injeções de benzetacil, aquelas coisas todas, né? Então vamos que vamos, até boa noite. 21h11. Quero deixar um grande abraço para todos que ouviram aqui o nosso programa. Um beijo carinhoso pro seu Limão, Marcos Vinícius Caldeira e todos aqueles que não puderam comparecer. Sou boa noite, Rods. Olha, para dar uma boa noite aqui, eu queria dar 2 recadinhos aqui. Primeiro, um abraço ao Mário Rufino, que mandou boa noite a todos, saudações tricolores lá de Juiz de Fora. Não pude incluir ele na outra interatividade. Aqui foi incluído. Mário Rufino, aquele abraço para você. E também tem um recado bem especial, viu, Cote? Senhor Robson Matos, a Érica só fala de você. Nós do Panorama e do Canal Fluminense queremos conhecer o senhor. E a gente quer que você volte a ir ao Maracanã. Então vamos lançar a campanha, #Vai pro Maraca, seu Robson. Peraí, vamos lá. Robson Matos. Seria... Matos. Por acaso é pai da Érica. O pai da Érica, sim. Estamos fazendo uma campanha para ele voltar aí ao Maracanã. Vamos carregar o seu Robson Matos pro Maracanã, nem que seja amarrado. Seu Robson Matos. Então aproveita e faz a campanha para levar o Léo Prazeres também, né, pô? O Léo Prazeres. Se dependesse da gente, a gente levava ele todo jogo, né? Se ele querer. Esse é difícil. Renato Ran, seu boa noite, Renato Ran. Trouxe nada de Portugal mesmo pra gente? Um vinhozinho? Nem um branco, um vinho branco, verde, vermelho. Não isso, não. Vou te contar uma coisa, hein? Te contar uma coisa. O dinheiro ficou todo lá pro meu filho. Eu sei. Doutorado lá e... Pastelzinho de Belém, nada? Não, pastelzinho de Belém Estragou, né? Tá certo. Vai mandar um beijo pra ninguém? Pra comadre, né? Um beijo pra esposa, como sempre, né? É lógico. Eu não deixo de... Lógico. E um abraço se alguém de Portugal estiver ouvindo, porque nós temos algumas pessoas lá que são novos tricolores. Olha! Né? E a Joana e o Nuno, principalmente, talvez estejam até na nossa escola. Abraço e um beijo a todos. Um abraço pro pessoal do Velho Mundo, lá de Portugal. Diga aí, Tiba, o homem de Volta Redonda da rua, como é que é o nome da rua lá, o Paulo Roberto? 1º de Maio. 1º de Maio, é o a rua onde as coisas acontecem, onde Tim Maia cantava. Que beleza. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Depois de uma certa hora vale. Vale tudo. Tim Maia cantando lá na rua 1º de Maio, rua do Tiba. Diga aí, Tiba. Que foi? Não é minha rua. Rua Paulo Tiburcio. Que isso, Tiba? É verdade, Tiba? Não, não é verdade, não. Eu conheço a rua 1º de março e a 13 de maio. A 1º de maio não conheço. Boa noite a todos. Não, Paulo, você não vai falar. Depois você fala. Não, vale só uma observação. Ele se apresentou como conhecedor da rua 13 de maio, que é marcada pelo grande número de prostíbulos, né? Só isso que eu queria deixar claro. Próximo municipal. Oi? Tem bastante prostíbulo ali. Isso aí eu não sabia, não. Não sabia. Você conhece a rua, mas não sabia disso. Bacana. Mas enfim, boa noite a todos. Saudações tricolores, sim. Bom, vamos ver se a gente consegue uma vitória domingo. Bola pra frente aí. Aqui, eu vou... Que beleza, hein, Só pra esfriar os ânimos aqui... Mandar aqui também um abraço pro Rafael Rigor, que é nosso parceiraço. Ele mandou um recadinho aqui. Queridos, acabei de ligar no programa. Queria perguntar se vocês falaram na inauguração do busto de Washington Assis. Caso não tenham falado, se ainda vão mencionar a bonita homenagem. Rigor, a gente falou bastante, falou com coração, com emoção. Vale a pena você acompanhar depois o áudio gravado da rádio, que foi bem bacana. Vale a pena e vale tudo, Tiba. Olha aí, é o som do Tim Maia, hein? Pois é.
Beleza. Legal. Paulo Roberto Andel. Seu boa noite, Paulo Mandar Roberto. um beijo para minha querida e amada Marina Oliveira, que está fora do circuito por alguns dias. Torceu o joelho, tá com a perna imobilizada, coitadinho. tá de molho, tá de chinelinho. Só daqui a umas 2 semanas volta. A gente não sabe, eu espero, se tiver que fazer a cirurgia, que faça a cirurgia breve, uma cirurgia tranquila. E mandar um grande beijo pra ela, esperar toda a recuperação, enfim. E aproveitar que eu vou estar de folga esses dias todos, tá o meu hino tocando aí, vale tudo e vambora, é isso aí. Vamos lá. Agora o nosso querido, o mestre cervejeiro Lúcio Bairral. Vamos botar homenagem, como é que é o nome? A Lilian, né? Vivian. Vamos botar uma musiquinha pra você, então. Só tem traíra aqui, rapaz. Só tem traíra. Alô, Vivian, dedicada a você. Dá sua boa noite. Só tem traíra. Um beijo, meu amor. Um beijo. Só isso? Só pra ela? É, lógico. Que trairagem. Acabou, né? Acaba aí. Abraço, rapaziada. Até a próxima. No oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, a Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, e também das lojas Sign. Lojas Sign, Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Que beleza. Tem gente pedindo beijo aí, o Rod, veio, eu não tô enxergando, meu óculos ficou lá com o Celso para fazer. Olha aí, ó. Aí, Lúcio. Cote, a Érica tá perguntando cadê o beijo dela. Você mandou pro Caldeira, mandou pro seu irmão e não mandou pra ela. Eu não mando beijo pra ninguém. Eu sou um cara. A Érica já é cheia de cara mandando beijo pra ela, ela gosta de ostentar, tá querendo beijo no ar pra quê? Beijo. Ô, Érica! Falando em beijo, né? Tem o Adal Duarte mandou um recado, disse que o Léo não vai mais no Panorama porque tá apaixonado, tá beijando muito. Adal Duarte, que tava soltíssima no Rio de Janeiro nos últimos dias. Em grande fase, um grande beijo para Adal Duarte, que a nossa amiga querida gravou o Panorama de Salto, que vai ao ar. Aliás, é importante falar, no próximo sábado, Panorama de Salto no ar, com Isabela Cabral, Érica Matos, Fernanda Maragones e Dalmana Duarte. Beleza, então em homenagem a Érica, sossegue 1 quilo de bom, vamos lá, Tim Maia, 1978, que beleza, todo mundo cantando, todo mundo dançando, maravilha, vou fechar aqui com chave de ouro, um beijo pro, qual é que é o nome do pai da Érica lá? Seu Bruno Matos. Se eu não quiser te matar, mas um beijo pra todo mundo, beleza. Boa noite, galera. Até a próxima, se Deus quiser.